Onde não há grandes concentrações, as tentativas de saques não param. E ninguém escapa da correria. Mulheres, crianças. Fica calmo, tá? Não faz isso, gente! Fica calma. Vamos lá passar, vai. E as bombas não param de explodir. O gás lacrimogênio se espalha. Aqui, outro grupo fugindo. O orelhão foi para o chão. Os sindicalistas de São Paulo estão preocupados com o rumo dos acontecimentos em São Paulo. Eles condenaram qualquer tipo de violência. Nós entendemos, como dirigentes sindicais, que é de nossa responsabilidade procurar organizar esse movimento, direcionando ele para o atendimento das reivindicações, porque nenhum saque, nenhuma depredação pode resolver o problema que a classe trabalhadora está hoje enfrentando. O governo de São Paulo denuncia: por trás das manifestações existe infiltração. Tudo leva a crer que haja infiltração, que haja um movimento inicialmente organizado com um objetivo que posteriormente degenerou, mas as circunstâncias estão a indicar que existe em tudo isso um movimento inteligente e não um movimento totalmente espontâneo. Então o senhor sabe atribuir a quem? Não temos ainda condições de fazer afirmações nesse sentido, porque seria leviano imputar a quem quer que seja fatos de que nós não temos total comprovação. Neste movimento há duas etapas distintas. A primeira partiu das reivindicações dos desempregados. E com os desempregados, o governador Franco Montoro abriu o diálogo. A segunda mostrou o movimento escapando ao controle dos desempregados e sendo desfigurado pela ação de elementos estranhos, com um avião que fosse sequestrado para seguir outra rota. Mas quem são esses elementos estranhos? Nem a polícia sabe ao certo ainda, como você acabou de ver. O governador Franco Montoro e os políticos do PMDB acusam os que chamam de inimigos da democracia que querem impedir o prosseguimento da abertura. Na verdade, se foi possível traçar o perfil dos desempregados, é absolutamente impossível traçar o perfil dos grupos que ainda hoje enfrentaram a polícia nas ruas de São Paulo. O certo é que agora a ação desses grupos parece cuidadosamente planejada e executada como se obedecesse a um script. A Polícia Federal faz duas prisões em São Paulo. Henrique Soares Carneiro e Silvano Fernandes Bahia, presidente e vice-presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, foram presos em Santo Amaro. Eles distribuíam panfletos convocando trabalhadores e estudantes para uma greve geral. São Paulo se mobiliza em busca de soluções para os desempregados. O presidente da OAB em São Paulo, Márcio Tomás Bastos, já está enviando ao Congresso Nacional a sugestão de sua entidade, um projeto de lei para instituir no Brasil o seguro-desemprego. É um seguro que vai de um mínimo de um salário mínimo até 10 salários mínimos para aquele empregado que, perdendo o seu emprego, já tiver 12 meses de vinculação com a Previdência Social. Então, ele terá este seguro calculado de acordo com os seus ganhos durante os 6 primeiros meses em que ele ficar desempregado. E esse projeto tem chances de ser aprovado no Congresso? Com a agudização dos sintomas desta crise espelhados nessa tragédia que nós vivemos em São Paulo há alguns dias, eu acho que o projeto tem grandes chances de ser aproveitado e de ser transformado em lei. A dona Maria do Carmo é presidente da Associação das Donas de Casa de São Paulo. Ela está acordada desde as 5 horas da manhã para tentar colocar em prática uma ideia da sua associação, a distribuição de alimentos aos desempregados. Dona Maria do Carmo, a senhora poderia explicar a sua ideia? Vamos entrar em contato com todos os grandes supermercados, os grandes magazines, a rede bancária, as grandes indústrias, para que elas nos ajudem com esses alimentos. A senhora acha que eles vão atender o apelo da associação? Eu acho que sim, mesmo porque é de interesse deles. Eles estão tendo prejuízo com toda essa baderna. O vice-presidente da Fiesp, Mário Amato, diz que o desemprego só vai ser solucionado definitivamente com a retomada do desenvolvimento. Mas os empresários vão colocar a poderosa infraestrutura da sua entidade
à disposição do governo na distribuição de um cestão de alimentos aos desempregados. Nós poderíamos distribuir através dos nossos postos ou mais postos pondo à disposição dos trabalhadores. Seriam os postos da Fiesp. Dá o abastecimento do SESI. O cardeal D. Paulo Evaristo Arnes reuniu hoje os coordenadores de todas as paróquias da cidade. Objetivo: ajudar o governo e as entidades paulistas na distribuição de alimentos e encontrar emprego para os que estão sem trabalho. Algumas sugestões já estão sendo dadas, como o emprego para a infraestrutura da própria cidade, que tanto precisa e que pode empregar um grande número de pessoas, mas o importante é que essa massa de trabalhadores, que são 700 mil, também seja considerada, não sejam paliativos. Tudo isso mostra que os paulistas estão sensibilizados para o problema do desemprego. E essa é a condição essencial para que as sugestões de superação da crise sejam colocadas em prática. Nos Estados Unidos, hoje os desempregados também fizeram manifestação. O presidente Reagan viajou hoje para fazer política, mas encontrou um protesto de desempregados em Pittsburgh, berço da indústria siderúrgica americana, agora em decadência e um dos bastiões do desemprego no país. Mais de 16% dos operários de Pittsburgh estão na rua. O desemprego